Olá, você que veio parar nesse vídeo para saber como parar de fumar, é fácil, é simples. E para você que não fuma também, assista o vídeo até o final e compartilhe e mande para um amigo seu que fuma, que tenta parar de fumar e não consegue. É fácil e simples demais. Ninguém nunca me ensinou assim. Eu vou falar de mim, o que aconteceu comigo, da forma que eu parei de fumar. Foi rápido, foi no mesmo dia. Foi instantâneo, na verdade. Vou contar para vocês e fique no vídeo, não pule esse vídeo. Preste atenção que você vai aprender e vai passar para um conhecido seu. Eu passei muitos anos fumando, dependendo do cigarro, praticamente, todos os dias. Eu fumava em média de uma carteira ou um pouquinho mais, todos os dias, todos os dias. Tinha dias que se eu comprasse uma carteira de cigarro pela manhã, ela ia até a noite. Às vezes dava para ir até o outro dia pela manhã, mas na maioria das vezes eu comprava pela manhã e à noite já não tinha mais. Ultimamente eu estava fumando uma e às vezes não dava não. Chegava tipo 10 da noite. E aí eu já me encontrava nessa situação, já estava sem controle, né? Já estava sem controle. E eu no trabalho e fumando. Procurava uma forma, uma maneira para deixar de fumar ou diminuir. E não conseguia porque tanto faz, se você está alegre, você fuma. Se você está triste, aí é que fuma. Se você não consegue parar de fumar na alegria, como vai parar de fumar na tristeza? Então, de alguma forma, precisava parar de fumar, não conseguia. Não vou parar de enrolar, de estar conversando aqui e falar para vocês da forma que foi. Eu lá no meu trabalho, eu tenho uma assistência técnica de conserto de som de carro, essas coisas assim. E no meu trabalho tem uma caixinha de som que sempre fica assim do lado. E eu passo o dia inteiro. Na hora que eu chego lá, ligo essa caixinha e passo o dia ouvindo uma rádio. É só uma rádio que eu escuto. Não escuto outro, não mudo de rádio. Eu só ligo ela e fica lá o dia todo ouvindo, trabalhando e ouvindo. E essa caixinha fica lá ligada o dia todo. E num desses dias eu ouvindo a Rádio Nordeste Evangélica. Toda última quarta-feira do mês tem um culto chamado Culto da Restauração no rádio. É na central e é transmitido pelo rádio. E eu fico ouvindo pelo rádio. E eu ouvindo as pregações, né? Ouvindo os testemunhos. E ali vários testemunhos durante o decorrer do dia, na parte da manhã, eu assistindo. Desses intervalos que eu tive que parar para a hora do almoço, eu fui almoçar, voltei. Quando eu cheguei era 1 hora da tarde, comecei a trabalhar novamente. E peguei o cigarro, porque era em média de 20 minutos, 20, 25 minutos no máximo. Eu não ficava 30, 35 minutos, 40 sem fumar não, que se eu olhasse aqui no trabalho, aqui na bancadazinha e não encontrasse a carteira de cigarro, eu me perturbava. Às vezes quando eu olhava o cigarro estava aqui na orelha. Só para você ter ideia. Então eu já estava dependendo mesmo do cigarro, todos os dias. Tinha dias que eu tinha que acordar para fumar. E não tinha como parar não. Eu não conseguia não. Então numa dessas quarta-feiras, no culto da restauração, ouvindo no rádio, eu vi um testemunho, vários testemunhos, e um deles me marcou mais. Foi um testemunho de um senhorzinho que tinha a voz muito rouca, bem baixinho, falava meio rouco, quase dava para entender, mas era muito forçada a voz dele. Ele contando um testemunho da cura que Deus tinha chegado na vida dele. E aí eu peguei um cigarro, nesse momento eu tinha acabado de acender o cigarro, né, sentado assim, peguei o cigarro, acendi, comecei a fumar. E nesse meio termo, entre o início e o meio do cigarro, eu me peguei parado pensando, mas espera aí, eu estou ouvindo testemunhas, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo coisas maravilhosas, coisas, milagres que Deus faz na vida das pessoas. E eu aqui fumando, para começar, isso é um desrespeito com a palavra de Deus, né? E segundo, não tinha, é uma pessoa sem noção. Porque se você está trabalhando, está fumando, ou está no final de semana em algum campo, está bebendo e ouvindo a palavra de Deus, então tem alguma coisa errada, ou um ou outro. Aí eu estava, nesse momento eu me peguei pensando isso, né? Não falei, pensei. Aí de imediato eu parei, olhei para o cigarro assim e disse: Senhor, isso aqui é só para quem crê, viu? Isso aqui é só para quem crê. Eu disse: Senhor, eu estou com esse cigarro aqui na mão porque eu estou com vontade de fumar. Eu não vou mentir, não preciso mentir para o senhor. Eu estou contando para você da forma que eu falei com o senhor. Entenda como se você fosse Jesus e eu estivesse falando para ele agora. Eu disse: Senhor, eu estou com esse cigarro aqui na mão porque eu estou com vontade de fumar.
Não adianta eu mentir para o senhor, que o senhor já sabe. Eu só estou fumando porque eu estou com vontade de fumar. Mas eu não queria estar fumando. Eu não queria isso aqui para mim. Eu não quero, na verdade. Não é não queria, eu não quero. Então, nesse momento, foi onde eu cheguei e disse, peguei o cigarro, e assim, com o cigarro. Não botei na boca. Eu disse, se o senhor tirar essa vontade de fumar de mim, eu vou parar de fumar. Mas se o senhor não tirar essa vontade, porque só existe alguém que pode tirar, porque eu não consigo, eu já tentei. Já tentei diminuir, aí depois quando volta aumenta mais. Em vez de fumar de meia hora, fuma de 15 em 15 minutos. Aí eu fui e disse, se o senhor não tirar essa vontade de eu parar de fumar, eu não vou conseguir. Agora, se o senhor quiser agora mesmo, nesse instante, nesse mesmo instante, que eu estou com esse cigarro aqui, o senhor quiser tirar a vontade que eu estou de fumar, o senhor tira essa vontade agora. Se o senhor tirar, eu garanto a coisa, que eu vou parar de fumar, que eu não vou fumar sem vontade. E assim, eu disse isso e não voltei. Eu não sei o que aconteceu com a minha mente na hora, que eu estava com o cigarro aqui e eu não lembro que botei mais aqui. O que eu fiz? Peguei o cigarro, só falei isso para Jesus. Eu falei isso e não falei mais nada. Só disse que se o senhor quisesse, eu parava de fumar. Se o senhor tirasse a vontade. Porque não é que o senhor... Claro que o senhor não quer que eu fume. Claro que eu também não queria fumar. Mas eu estava fumando, eu estava dependente do cigarro. Então, a pergunta, na verdade, não é a pergunta. Eu falei para o senhor que se ele tirasse a vontade que eu estava para fumar, eu não fumaria mais. Que o que estava entre eu e o cigarro era só a vontade que eu estava no momento de fumar. E entre eu e o cigarro e Deus era só ele. Porque se ele tirasse, eu pararia. Então, nesse momento, eu peguei o cigarro, terminei de falar com Deus, e o rádio lá tocando lá, aqui, desse lado. Continuei ouvindo a caixinha, peguei o cigarro e coloquei aqui. Sempre eu dou um trago, boto o cigarro aqui, pego um ferro de solda, estou lá fazendo os trabalhos, e pego o cigarro de novo. É mais ou menos de 5 em 5 segundos, 10 em 10 segundos. Quem fuma não tem sossego não. É a catinga, só Deus mesmo, só Deus. Aí o que aconteceu? Botei esse cigarro aqui na bancada e lá, tô lá, continuei trabalhando, comecei a trabalhar, né, que foi o primeiro cigarro que eu tinha acendido depois do almoço. Continuei o trabalho, comecei a trabalhar e aí foi passando as horas, foi passando uns minutos, eu não prestei mais atenção, ia escutando o rádio, e trabalhando, e peguei um equipamento, terminei, peguei outro. E ali foi se passando o dia e eu não lembrei mais. Na verdade eu não vi nem que o dia passou, porque quem trabalha numa oficina consertando, técnico de alguma coisa, não vê nem o dia passar, quando olha já está de noite. Isso quando deu 5 horas da tarde que eu parei o trabalho, me levantei da cadeira e fui apertar aqui do lado onde eu desligo um disjuntor, na bancadinha para desligar, que desliga toda a eletricidade que tem no sistema lá da bancada. E quando eu fui apertar essa chavinha para desligar o disjuntor, eu olhei assim, aí disse, mas olha onde está a piúba do cigarro, queimou todinho, eu não fumei. Aí foi que eu dei por mim. Eu digo, meu Deus, eu passei uma tarde inteira sem fumar. Aí eu digo, oxe, por quê? Aí eu me lembrei, e o rádio estava ligado ainda. E eu me lembrei que tinha orado. Você vê como eu esqueci até o que eu estava fazendo a tarde inteira. Porque, meu Deus, eu parei de fumar uma tarde inteira, passei 4 horas sem fumar, porque é 5 da tarde agora em ponto. Eu desligando a bancada, me lembrei. Então foi a oração. O Senhor chegou na minha vida naquele momento e eu nem percebi. Olha que maravilha. Foi desse jeito, do jeito que eu estou contando. Então, nesse momento, eu disse, mas espera aí, a carteira de cigarro está aqui. O que eu vou fazer? Vou dar para alguém que fuma. Eu disse, não, aí depois eu disse, não, espera aí. Se eu não quero para mim, eu vou dar para alguém que fuma? Eu tenho muitos conhecidos, inclusive algumas pessoas iam lá me pedir cigarro. E eu digo, não, espera aí, não dá certo não. Eu vou jogar essa carteira de cigarro fora, porque se eu não queria aquilo para mim, por que eu ia dar a alguém? Então, o que eu fiz? Peguei o cigarro, amassei e joguei e botei no lixo lá. Aí tudo bem. Parei o trabalho, não senti mais vontade, porque se eu sentisse vontade, eu não vou mentir. Naquela hora que eu vi a pipa, eu tinha pegado outro cigarro, tinha acendido. Mas eu não estava com vontade. Espera aí, mas eu também não estou com vontade. Antes de amassar o cigarro, eu não estou com vontade. Então Deus tirou a vontade de mim naquele momento. Foi naquele instante que Deus chegou na minha vida. Então, para você que fuma, que tem dificuldade de parar de fumar ou de beber, peça a Deus. Peça a Deus que Ele chegue na tua vida, que Ele chega. Ele não chegou na minha. Eu não tenho nada melhor do que você, eu não tenho.
tenho nada melhor do que você. Você é igualzinho a eu, sou igualzinho a você. Não muda nada, saiu da mesma forma. Você tem vontade de parar de fumar e às vezes deixa uma semana e começa de novo. Eu, graças a Deus, faz um bom tempo que eu não fumo. Graças a Deus, nem me lembro. Para você que fuma, que bebe, que faz alguma coisa que não agrada nem a você, sabe? Peça a Deus que Deus te liberta. É a única forma que tem para você parar de fazer aquilo que não agrada nem a você. Imagina a Deus. Porque essas coisas não agradam nem a gente. A gente faz porque sente a vontade, mas Deus tira da tua vida essa vontade. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é o que profetiza em tua vida, que tu vai parar de fazer aquilo que não agrada nem a você. Imagine a Deus. E fica todos na paz. E amém.